Sejam muito bem-vindos ao canal e essa semana iniciamos o primeiro assunto dos 3 de eletricidade. Vamos falar sobre eletrostática e a primeira aula trata dos princípios da eletrização. Qualquer dúvida que você tenha, nosso e-mail institucional e o WhatsApp à sua disposição. O objetivo da aula de hoje é identificar de que forma ocorre a eletrização dos corpos. De que é constituída a matéria? Ela é constituída por átomos, e estes, por sua vez, por 3 outros tipos de partículas: os elétrons, prótons e nêutrons. Sabe-se experimentalmente que a carga do próton é positiva e a do elétron negativa, mas eles possuem o mesmo módulo, o mesmo valor. E a unidade que eu meço para a carga elétrica é o coulomb. Sabe-se que a carga de um elétron negativa é dada por menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Olha a unidade de carga elétrica que é o coulomb. Quem foi que descobriu o valor dessa carga elétrica? Gente, Millikan. Numa das últimas aulas de eletrostática, a gente vai reproduzir o experimento de Millikan. E qual a importância desse experimento? Ele demonstrou que a carga elétrica era sempre um múltiplo da carga de um elétron. A gente chama isso que a carga elétrica é quantizada. Então você só pode ter cargas múltiplas de 1,6 vezes 10 a menos 19. Percebeu? Carga do próton mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ela tem o mesmo módulo do elétron, só que é positiva. A do elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E a carga do nêutron é nula. Você sabe que no núcleo estão prótons e nêutrons. E na eletrosfera estão os elétrons. Galera, é muito importante, no entanto, que quando você avança um pouco mais na física das partículas, vai se descobrir que prótons e nêutrons, na realidade, eles não são indivisíveis. Eles são formados de partículas ainda menores, chamadas de quarks. Tem o quark up e tem o quark down. E aí eu mostro para você a constituição do próton e do nêutron, levando em conta que eles são formados por cabeça, tronco e membro, os quarks. O próton é formado por 2 quarks up e um quark down. Up para cima, down para baixo. O nêutron, por sua vez, é constituído de um quark up e 2 quarks down. O interessante, gente, é que a carga do quark up é mais 2/3 da carga do elétron. E do quark down é menos 1/3 da carga do elétron. Eu vou mostrar para você que a carga do próton realmente é a carga do elétron positiva, mas é. E a carga do nêutron é 0. Vamos ver comigo? Olhe qual é a composição do próton. 2 quark up e um down. O quark up é mais 2/3 da carga do elétron. Se eu tenho 2, eu vou ter 2/3 com 2/3, 4/3 da carga do elétron. Só que o down é negativo, menos 1/3 da carga do elétron. Então eu pergunto a você, se eu tenho 4/3 e tiro 1/3, dá 3/3 positivo. O próton realmente tem carga, mas é. Olha como o nêutron vai de a 0, porque o nêutron é 1 up e 2 down. O up é mais 2/3 da carga do elétron. E o down é menos 1/3. Então, se eu tenho 2/3 da carga do elétron para o up no nêutron e 2 down, menos 1/3 com menos 1/3, anulo 2/3. Carga do nêutron é 0. Nunca esqueça, gente. Prótons e nêutrons são partículas formadas de partículas ainda menores, os quarks. E os quarks, se a gente avançar ainda mais, serão formados por partículas ainda menores. Pois é, a física das partículas vai cada vez mais tendo partículas menores formando famílias de partículas. Interessante, viu, Carlos? Quais são os princípios que governam a eletrostática? Primeiro princípio: cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Cargas elétricas de sinal contrário se repelem. O cara que descobriu isso foi Charles Dufay. E olha que legal, gente. Repulsão próton com próton e elétron com elétron. Olha o chute aqui. Vai embora, danado. E aqui, ó, atração próton com elétron. Então, quando você tem cargas de mesmo sinal, mais e menos, repulsão. E cargas de sinais contrários, atração. Este é o primeiro princípio. Oh, meu Deus, que emoção, Carlos. Muito bem. Galera, segundo princípio, num sistema eletricamente isolado, ou seja, só os corpos trocando cargas entre si, a soma algébrica, levando em conta o sinal, das cargas elétricas é sempre a mesma.
soma das cargas finais é igual à soma das cargas iniciais. Nós vamos chamar a carga elétrica da letra Q, tá bom? Então veja, situação inicial eu tenho mais 10, mais 5, menos 6. 10 mais 5, 15, menos 6, dá 9. Olha a situação final agora. 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Sempre vai acontecer isso, gente. Os corpos trocam cargas entre si. A soma antes é igual à soma depois. E lembre que esses valores é o Coulomb, que é de carga elétrica. Beleza? Dependendo assim da quantidade de prótons, que eu vou chamar de Z, e elétrons, que eu vou chamar de E, a gente pode ter um átomo neutro. Um átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Sim, porque a carga do próton é positiva, a do elétron é negativa e tem o mesmo valor. Então, se eles têm a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, um anula o outro. Átomo neutro. Agora, se o número de prótons é maior que o número de elétrons, aí eu tenho um átomo eletrizado positivamente. Ele é chamado de cátion. Atenção agora, viu? O átomo está com falta de elétrons. Ele perdeu elétrons. E se o átomo está eletrizado negativamente, ele é chamado de ânion. Agora, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Aí ele está com excesso de elétrons. Grave aí. A quantidade de prótons nunca pode mudar em um núcleo, a não ser que seja a física nuclear. Quantidade de prótons é a mesma. É o que identifica cada átomo. Olha a tabela periódica. Cada elemento químico tem o seu número de átomos. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se o corpo fica positivo, não é porque ele recebeu prótons, é porque ele perdeu elétrons. E se o corpo fica negativo, ele recebeu elétrons. Percebeu? Sempre é elétrons saindo, fica positivo. Ou elétrons chegando, fica negativo. Gostei, viu, Carlos? Se, por exemplo, um átomo tem uma carga de mais um Coulomb, ele recebeu prótons, né? De jeito nenhum, gente. Ele perdeu elétrons. Ficou positivo? Perdeu elétrons. Quanto, Carlos? Podemos calcular essa quantidade de elétrons que ele perdeu. Você sabe que a carga total é sempre múltipla da carga elementar. Lembra da experiência de Millikan? Ou seja, gente, qualquer carga é múltipla de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb em módulo. Ou seja, essa fórmula que é muito importante, porque mostra que a quantidade de carga elétrica de um corpo sempre é o número de partículas, mais precisamente elétrons que estão em excesso ou em falta, vezes a carga em módulo do elétron. Então, para este caso, se o corpo tem uma carga de 1 Coulomb, vamos ver quantos elétrons ele perdeu, porque está positivo, é só jogar nessa formulazinha, ó. Q é a carga dele, mais 1, igual ao número de elétrons que ele perdeu, vezes o módulo da carga do elétron. Módulo de menos 1,6 vezes 10 a menos 19, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos passar 1,6 vezes 10 a menos 19 dividindo, gente? Essa divisão me dá o quê? O 10 a menos 9 sobe, 1 vezes 10 a 19 dividido por 1,6. Aqui em cima eu vou escrever 10 vezes 10 a 18, tá bom? Para poder dividir 10 por 1,6. 10 por 1,6 dá 6,25. Então, gente, cada Coulomb de carga equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Gente, Zefa, mulher, é muito elétron. Pois é. De que forma eu posso eletrizar um corpo? Ou seja, deixar o número de prótons diferente do número de elétrons. O primeiro tipo de eletrização, gente, nós chamamos de eletrização por atrito. Nesse tipo de eletrização, eu tenho duas condições que devem ser satisfeitas. Os corpos têm que apresentar número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, eles têm que estar neutros, e necessariamente eles sejam feitos de materiais diferentes. Por exemplo, um de vidro e outro de lã. No final da eletrização, quando você esfregar um no outro, o resultado que você vai ter vai ser o seguinte: os corpos sempre se eletrizam com cargas de mesmo valor, só que uma positiva e outra negativa. Carlos, por que isso acontece? Por causa do princípio da conservação da carga elétrica. Então, olha o exemplo inicial. Vidro e lã, ambos nêutrons, carga 0 e carga 0. Atritei um no outro. No final, se alguém fica positivo, o outro fica negativo. Se o vidro, por exemplo, ficar com mais um Coulomb, o elétron ficará com menos um Coulomb. Por que tem que ter o mesmo valor no final? Porque a soma depois tem que ser igual à soma antes. Se a soma antes é 0, a soma depois tem que dar 0. Isso só acontece se um ficar positivo e um negativo
de mesmo módulo, de mesmo valor. Tá aí. Somatório das cargas iniciais 0, final 0. É por isso que tem que acontecer isso. Então, se você esfregar um elefante neutro numa formiga neutra, no final, se o elefante ficar com mais 15 coulombs, a formiga ficará com menos 15 coulombs. Não importa o tamanho. Para esse exemplo que você está vendo, gente, o vidro perdeu 6,25 vezes 10 é 18 elétrons. Por quê? Porque isso é equivalente a um coulomb. Se o vidro ficou com mais um coulomb, ele não recebeu prótons, ele perdeu elétrons. E perdeu quanto? Cada coulomb equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então, o vidro perdeu 6,25 vezes 10 a 18 elétrons, porque, na realidade, esses elétrons foram entregues à lã. Percebeu? Gostei, viu, Carlos? E olha só, gente. Eu preciso saber, e o vidro fica sempre positivo? Como é que eu vou saber quem ganha e quem perde elétrons? Porque quem fica positivo é quem perdeu elétrons, né? Acompanhe comigo o que eu escrevi. Para definir o corpo que perde elétrons, ou seja, aquele que vai ficar positivo, tem-se experimentalmente uma coisa chamada série triboelétrica, onde se verifica que o vidro sempre fica positivo. Galera, você não necessariamente é obrigado a decorar quem vai ficar positivo no atrito, mas apenas lembre, o vidro sempre fica positivo. Bota na cabeça, vidro sempre positivo. Então, numa eletrização por atrito, se o vidro estiver envolvido, ele sempre vai perder elétrons. Por quê? Porque é o primeiro aqui em cima, ó. O que está mais acima é positivo e o que está mais abaixo é negativo. Então, quando eu misturei, atritei vidro com lã, quem está mais acima fica positivo, quem está mais abaixo fica negativo. Então, por isso que nessa eletrização por atrito de vidro com lã, o vidro, por ser o mais alto aqui, fica positivo e a lã, por estar numa posição inferior, fica negativo. Gostei, viu, Carlos? Então, outro exemplo. Se você quiser agora atritar cobre com algodão, procura aí para mim. Algodão e cobre. Qual dos dois fica positivo? Parabéns. Algodão fica positivo e cobre fica negativo. Por quê? Porque o algodão está acima do cobre. Então, lembre, o elemento que está mais acima sempre fica positivo. Então, o algodão, por ficar positivo, perde elétrons. E o cobre, por ficar negativo, ganha elétrons. Gostei, viu, Carlos? Outro tipo de eletrização. Qual a diferença do atrito para o contato? É porque no contato, gente, eu tenho que ter alguém já eletrizado. Pelo menos um eletrizado. E o negócio fica interessante. Na eletrização por contato, gente, no final, todos os corpos ficam com o mesmo sinal. Todos, necessariamente. Agora, valores proporcionais ao tamanho do corpo. Se eles forem esféricos, aquele corpo que tiver maior raio vai ficar com mais carga no final. Você entendeu, gente? Contato, pelo menos um eletrizado. E no final, mesmo sinal, o corpo maior ficará com mais cargas, proporcional ao tamanho, tá bom? Então vamos a um exemplo. Antes do contato, eu tenho um corpo A eletrizado com mais 6 coulombs e um corpo B neutro. Teve um contato entre eles, ó, o corpo A mais 6 e o corpo B neutro. No final, tem que dar 6 a soma, né? Aí o A está ficando com quanto? 4 e o B, 2. Então, veja, inicial 6, 6 mais 0, final tem que ser 6. Mas me diga uma coisa, por que que A ficou com 4 e B com 2? Eu já sei que tem que ter pelo menos um eletrizado no começo. A está eletrizado, B está neutro. No final, fica com o mesmo sinal, beleza? E proporcional ao tamanho. Então, por que que A ficou com mais do que B? Acompanhe por quê? Tá aí a explicação, ó. O raio da esfera A é o dobro do raio da esfera B, pois sua carga elétrica final foi o dobro. Então, se A ficou com o dobro de carga de B, é porque o seu tamanho é o dobro. E eu tinha colocado uma observação aqui, ó, né, sobre o corpo A. O corpo A estava com mais 6 e no final ficou com mais 4. Então, acompanhe comigo. O corpo A perdeu 2 coulombs, porque antes era mais 6 e agora é mais 4. Se ele perdeu 2 coulombs, ele ficou menos positivo. Ou seja, recebeu elétrons. Olha, preste atenção. A estava com mais 6 e agora está com mais 4. Ficou menos positivo. Recebeu elétrons. E quanto ele recebeu? 2 coulombs.
Cada coulomb não é 6,25 vezes 10 a 18. Se ele recebeu 2 coulomb, é 2 vezes isso. Então ele recebeu, por incrível que pareça, gente, 12,5 vezes 10 elevado a 18 elétrons de B, né? Porque B estava neutro, ficou positivo, deu elétrons a A. Entendi, Carlos. Muito legal. Pois é, Carlos. Algumas observações importantes sobre a eletrização por contato. A primeira é a seguinte, gente. Quando qualquer corpo eletrizado entra em contato com um gigante, a Terra enorme, esse corpo descarrega. Nunca esqueça disso. A Terra é gigantesca. Eletrização por contato de qualquer corpo com um gigante não é proporcional ao tamanho? O gigante fica com tudo. É por isso que qualquer corpo em contato com a Terra descarrega. Se o corpo tiver eletrizado positivamente e você estabelecer um contato com a Terra, a gente chama geralmente de fio terra, elétrons vão subir para anular as cargas positivas, porque ele vai descarregar. Se o corpo for negativo, ele vai ter que descarregar. Elétrons vão descer para ele ficar neutro. Em resumo, corpo em contato com a Terra descarrega, porque a Terra, por ser gigante, acumula todas as cargas para ela. Segunda observação, extremamente importante na maioria das questões. Se os corpos têm os mesmos tamanhos, mesmo raio, se for esférica, no final, os corpos ficarão eletrizados com o mesmo valor de carga. Na prática, é só tirar a média aritmética das cargas iniciais. O resultado será a carga final de cada esfera. Então, por exemplo, se o corpo A inicialmente tem mais 5 e o corpo B menos 3, você soma. Mais 5 menos 3 dá mais 2 coulomb. No final, os dois têm que somar 2 coulomb. Como eles são iguais, um para cada. É só tirar a média. Ó. Tira a média. 5 mais menos 3, 2. Dividido por 2. Um para cada. Faz isso, tá, gente? Quando tem as mesmas dimensões, soma as cargas iniciais e no final divide pela quantidade esse total. Aí cada corpo fica com este valor. Percebeu? Gostei, viu, Carlos? Vamos a um exemplo? Considere 3 corpos esféricos, A, B e C, de tamanhos diferentes. Ó. O A tem raio 5R, é o maior deles. O B, raio 3R. E o C, raio 2R. Inicialmente, apenas A e B estão eletrizados. A eletrizado positivamente com mais 7 coulombs e B com menos 3 coulombs. E o C, nulo. Aí o que é que eu faço? Eu coloco os 3 corpos em contato e em seguida separo. Atenda às solicitações seguintes. Você pegou os valores dos raios e as cargas? Anote aí antes que continue. Vamos lá. Letra A. Ele quer saber quais são as cargas finais dos corpos A, B e C. E na letra B, quantos elétrons A recebeu? Calma. Situação inicial. Corpo A de raio 5R tem mais 7. Corpo B de raio 3R tem menos 3. Corpo C de raio 2R tem 0. No final, atenção, cuidado, eles não ficarão com cargas iguais. Ficarão com cargas proporcionais ao tamanho. Como o raio de A é 5R, o raio de B é 3R e o raio de C é 2R, eu vou chamar a carga de C de 2x, a de B de 3x e a de A de 5x. Os valores 5x, 3x e 2x são proporcionais aos raios. E o que é que eu faço? Princípio da conservação da carga elétrica. Soma das cargas finais, que eu não sei, é igual à soma das cargas iniciais. Soma das cargas finais. 5x, uma carga que eu não conheço de A. 3x, uma carga que eu não conheço de B. 2x, uma carga que eu não conheço de C. A soma delas tem que dar igual à soma das cargas antes. Mais 7, menos 3, mais 0. Somando aqui dá 10x do lado esquerdo. E aqui 7 menos 3, 4. Então o valor de x é 4 dividido por 10, 0,4 coulombs. Agora, gente, a carga final de A não é 5 vezes x? E a carga de B não é 3 vezes x? E a carga de C não é 2 vezes x? Substitui para eu ver qual é a carga de A. 5 vezes 0,4 deu 2. Qual é a carga de B? 3 vezes 0,4 deu 1,2. Qual é a carga de C? 2 vezes 0,4 deu 0,8. Vamos ver se ao somar os coulombs depois dá igual a antes. Vamos somar 2 com 1,2, 3,2. Com 0,8 deu 4 coulombs no final. Igualzinho o inicial, ó. 7 menos 3 também deu 4. Gostei, viu, Carlos?
Então tá aí, ó. No final, o corpo A ficou com 2 coulomb, o corpo B 1,2 e o corpo C 0,8. Qual era a pergunta da B? Quantos elétrons A recebeu? Cálculo da quantidade de elétrons recebido por A. Mas, professor, por que aqui A recebe elétrons? Gente, sabe por que aqui A recebe elétrons? Porque o corpo A perdeu 5 coulombs. Ele tinha mais 7 e agora ficou com mais 2. Ele ficou menos positivo. Porque se uma coisa era mais 7 e agora é mais 2, ele ficou menos positivo. Ele recebeu elétrons. Quantos elétrons ele recebeu? Elétrons que me darão uma carga de 5 coulomb. Qual é a formulazinha que relaciona carga, número de partículas e o módulo da carga elementar? Variação da carga, ou simplesmente carga, é o número de partículas vezes o módulo da carga elementar. 5 é igual a N vezes módulo da carga elementar, carga de um elétron, em módulo menos 1,6 vezes 10 a menos 19, fica positivo. Então, 5 igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa dividindo 1,6 vezes 10 a menos 19, sobe o 10 a 19 e divide 5 por 1,6. O corpo A recebeu inacreditáveis 3,25 vezes 10 a 19 elétrons. Está aí as respostas desse belíssimo exemplo. Último tipo de eletrização é eletrização por indução. Nas duas primeiras, existia toque entre os corpos, o atrito, que é aquela coisa forçada, e o contato. Na indução, não necessariamente. Nesse tipo de eletrização, ao contrário das outras duas, não vai existir contato, ou seja, toque entre os corpos, nem atrito, nem contato. E para ocorrer a eletrização, eu preciso de um auxiliar. A presença do contato do corpo neutro com a Terra. Se eu quero eletrizar alguém, pelo menos tem que ter alguém neutro. Muito bem, Carlos. Qual é a condição inicial na eletrização por indução? Pelo menos um deles eletrizados, igualzinho ao contato, tá bom? E eu vou mostrar para você como é que ocorre a eletrização por indução. Vamos pegar essa primeira figura aqui, o corpo indutor, aquele que vai induzir a eletrização de outro. Indutor porque ele induz a eletrização, o corpo B está neutro. Então, no primeiro passo, o que é que vai acontecer? Antes da indução, A está eletrizado positivamente, ele está com falta de elétrons e não excesso de prótons. E o corpo B neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando A se aproxima de B, A atrai cargas negativas de B para o lado esquerdo e cargas positivas ficam do lado direito. Gente, nós chamamos isso em eletricidade de polarização. Entenda por quê. A presença de um corpo eletrizado positivamente atrai elétrons para perto dele. O lado que está positivo atrai elétrons. Esses elétrons vieram do outro lado. Olha para mim, vieram do outro lado de B. Então o corpo B continua neutro, só que polarizado. De um lado negativo e do outro positivo. Mas continua neutro. 6 elétrons de um lado é menos 6, 6 prótons do outro é mais 6. Continua neutro, só que polarizado. É a presença de A que causou uma instabilidade em B, deixando cargas de sinais contrários próximas de A e de sinais contrários afastados. E o que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou colocar um fio terra. Sabe para quê? Tá vendo as cargas positivas de A? Elas vão atrair elétrons da Terra. Então, esse fio terra é para que elétrons que estão na Terra, sentindo-se atraídos pelo corpo A, subam pelo fio. Os elétrons subiram. B estava neutro. Recebendo elétrons, B fica negativo. Aí o que é que eu faço para eletrizar B? Corto o fio para evitar que os elétrons voltem e só depois eu vou afastar o corpo A. Retira-se o fio terra e o corpo B ficará eletrizado negativamente. Aí eu afasto o corpo A. Entendeu a sequência? Corpo eletrizado positivamente perto de um nêutron. O fio terra faz elétrons subirem. E aí A fica positivo e B fica negativo. Eu vou deixar você pensar. Se A ficasse negativo, você concordaria que B ficaria positivo? Sim.
porque elétrons desceriam pela repulsão de A. Em outras palavras, na indução, se o corpo indutor for positivo, o corpo induzido, o neutro, ao contato com o fio terra, fica com sinal contrário. Tá aí, gente, o corpo induzido, ou seja, o corpo B, se eletriza com sinal oposto ao do indutor, no caso, o corpo A. Isso ocorre na eletrização por indução. Carlos, estou gostando, viu? Observações sobre a eletrização por indução. Perceba, gente, que no processo da polarização há uma força resultante de atração entre o indutor e o induzido devido às diferentes distâncias entre as cargas do corpo B. Então, veja, o corpo A positivo. Olha para mim. Aí, ó, cargas negativas aqui. Atenção, olha para mim, olha para mim. Cargas negativas. A distância entre as negativas e positivas é pequena. A atração entre elas é maior do que? Olha as que ficaram do outro lado positivas. Estão mais longe das positivas de A. É repulsão. Então, devido à menor distância entre as negativas induzidas de B e A força entre elas é maior do que a outra. Isso gera uma força resultante de atração entre A e B. Em outras palavras, um corpo indutor atrai sim um corpo neutro, devido às diferentes distâncias entre as cargas. Olha o que eu escrevi, a força F1 entre as cargas positivas do indutor e as negativas do induzido tem valor maior, módulo maior, por estarem a menor distância, que os da força F2, que é menor, entre as positivas de B e as positivas de A, por estarem a maior distância. Certo? Corpo indutor sempre atrai um corpo neutro. Um dos exemplos disso, fantástico, é o pente atraindo pedacinhos de papel. O pente é eletrizado, geralmente eu eletrizo por atrito o pente com cabelo. O pente atrai as cargas negativas aqui do papel, porque ocorre uma polarização. O pente, por exemplo, positivo e o papel neutro, ele causa uma polarização no papel. As cargas negativas mais próximas das positivas geram uma força maior F1 do que a força de repulsão entre as positivas e as positivas que estão do outro lado. F1 é maior que F2, causando uma atração. Outro exemplo, pêndulo eletrostático. O pêndulo leve, geralmente neutro, é atraído por um corpo eletrizado positivo. Vamos ver por quê. O corpo A está positivo. Olha para mim, positivo. Atrai cargas negativas para o lado da esfera mais próxima a ele. A distância entre elas é menor. Então, F1, que é uma atração, é maior do que F2, que está mais longe, positivo e positivo. Ou seja, a cortiça é atraído pelo bastão, pela esfera eletrizada A. Ok? Aí acontece um negócio interessante aqui, gente. Se a esfera de cortiça entra em contato com a eletrização por contato, ambos ficam positivos, ocorre a repulsão. Então, primeiro, A atrai a esfera por indução, pela polarização. Quando a esfera toca em A, mesmo sinal, repulsão. Pode acontecer isso, ok? Eletroscópio de folhas. Vamos comigo. Olha só, gente, no laboratório de física, tá? Então você tem aqui uma esfera condutora, você tem uma rolha de material isolante, você tem folhas de lâminas de ouro que é extremamente condutor, bem leves, e uma haste metálica que é condutora. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Alguém eletrizou esse balão aqui, pode ter passado no cabelo ou na parede. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Alguém aproximou do eletroscópio de folha um corpo eletrizado negativamente. Acompanhe o que eu escrevi aqui bem devagarinho. Ao aproximar-se um bastão A eletrizado, por exemplo, negativamente. Está vendo que A está eletrizado negativamente? Elétrons existentes na bolinha C são repelidos até a lâmina metálica. Gente, esse corpo está eletrizado negativamente. Alguns elétrons de C, observe, C está neutra,
Mas tem elétrons, viu? Tem elétrons. Os elétrons de C não gostam dos elétrons de A. Então os elétrons de C saem. Olha quem está chegando, aquele cara que eu não gosto. Os elétrons de C, gente, tem um caminho. Eles descem até as folhas, ó. Tem um caminho livre aqui. Então os elétrons que estão em C, apesar de neutro, mas tem elétrons em C, eles são repelidos devido à presença de A. Então elétrons vão descer até as folhas de alumínio lá embaixo. Neste caso, como elétrons saíram de C, a bolinha C vai ficar positiva. Sim, porque C estava neutra. Elétrons saindo, C fica positiva. Beleza. E os elétrons que chegaram lá nas folhas? Elétron com elétron, atração ou repulsão? Repulsão. As folhas se abrem. Então, gente, o eletroscópio de folha, ele consegue detectar se um corpo que se aproxima está ou não eletrizado. Ele é um detector de eletrização. Por quê? Se você aproxima, por exemplo, um corpo negativo, elétrons que estavam na bolinha C descem, C fica positivo, e as folhas agora só com elétrons se abrem, porque são bem leves, devido à repulsão entre as cargas negativas que desceram. Percebeu, gente? Legal, né? E uma outra aplicação da eletrização é a eletricidade estática, que é o fenômeno em que cargas elétricas são acumuladas em um corpo. Para que você perceba a eletricidade estática, é necessário que eu tenha uma umidade do ar muito baixa ou um clima muito seco, porque a água é condutora da eletricidade. Então, para que você perceba os fenômenos elétricos mais nitidamente, para que um corpo acumule cargas e não perca para o meio ambiente, o clima tem que estar seco, ou umidade do ar relativamente baixa, pouco vapor de água. Um dos exemplos de eletricidade estática muito interessante é o gerador de Van de Graaff. O que é que acontece aqui, gente? Uma tira de borracha é eletrizada por atrito aqui, e aqui, gente, as cargas elétricas de mesmo sinal vão para a superfície externa. Se eu tiver num dia úmido, rapidamente essa eletricidade se perde para a atmosfera. Mas se eu tiver num dia seco, umidade relativa do ar baixa, esse corpo acumulando cargas elétricas, ele é capaz de causar fenômenos elétricos, por exemplo, no cabelo dessa jovem, que acaba causando repulsão entre as cargas de mesmo sinal, porque ela entrou em contato. Gerador de Van de Graaff acumula cargas elétricas. Eu preciso que o clima esteja seco, porque se estiver úmido, a eletricidade dele vai se perder para o meio atmosférico. Um outro exemplo de eletricidade estática muito perigoso. Um caminhão que está em movimento na estrada. Acompanhe comigo. E também aviões, né? Qualquer meio de transporte que se movimenta na atmosfera. Nos aviões, caminhões de combustível e até mesmo de carro de Fórmula 1, a eletricidade estática também se manifesta, podendo acontecer grandes explosões em virtude do material altamente inflamável que esses veículos utilizam. Nos caminhões que fazem o transporte de combustíveis inflamáveis, por exemplo, é comum existir uma corrente de metal que se arrasta pelo chão, fazendo com que as cargas elétricas que aparecem do atrito do caminhão com o ar sejam descarregadas no solo. Você sabe que quando o caminhão está em atrito com o ar, ele se eletriza assim como o ar. Esse caminhão, quando chega no posto, ele está com um bocado de carga elétrica na sua carroceria. E por que eu coloco a corrente em contato com o solo? Porque eu sei que qualquer corpo eletrizado em contato com a terra descarrega, porque a terra é gigantesca. Aí, gente, descarregando, evita que eventualmente ocorra faíscas elétricas ou até um incêndio no combustível. Percebeu? Gostei, viu, Carlos? Gostou da nossa teoria? 33 minutos e vamos aos exercícios. Belíssima questão da Unifesp. Em uma atividade experimental de eletrostática, um estudante verificou que ao eletrizar por atrito um canudo de refresco com um papel toalha, foi possível grudar o canudo em uma parede, mas o papel toalha não. Assinala a alternativa que pode explicar corretamente o que o estudante observou. Só o canudo se eletrizou e o papel toalha não se eletriza? Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no papel toalha escoam para o corpo do estudante? Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no canudo escoam para o corpo do estudante?
Letra D. O canudo e o papel toalha se eletrizam positivamente e a parede tem carga negativa. E a letra E. O canudo e o papel toalha se eletrizam negativamente e a parede tem carga negativa. Você já sabe qual é a resposta? Vamos lá, galera. Como trata-se de uma eletrização por atrito, os corpos se eletrizam com sinais contrários. Lembra? Um positivo e outro negativo. Como é que eu sei qual que fica positivo? Eu olho para a série triboelétrica. Eu percebo que o papel é celuloide. Então, possivelmente, o papel toalha vai ficar negativo e o canudo é um material acima da celuloide, né? O canudo vai ficar positivo. Então, série triboelétrica, papel toalha, celuloide é o último na série triboelétrica, é o negativo. E o canudo tem que estar acima, porque ele não é o último, ele é positivo. Então, canudo positivo, papel toalha negativo. Beleza? Muito bem. Aí tem o trecho do enunciado. Foi possível grudar o canudo em uma parede, mas o papel toalha não. Qual a conclusão que eu chego sobre isso, gente? Evidencia-se que o canudo continuou eletrizado, porque ele conseguiu grudar na parede. Mas o papel toalha descarregou, porque ele perdeu sua capacidade de acumular cargas. Então, por que o papel toalha descarregou? Evidencia-se assim que seus elétrons do papel toalha, ele está eletrizado negativamente, escoaram devido ao contato para o corpo do estudante. Então, gente, o papel toalha descarregou, porque ao entrar em contato com o estudante, como é negativo, essas cargas negativas vieram para o corpo do estudante. E o canudo deve ter continuado positivo, porque grudou na parede, né? Gostei, viu, Carlos? Questão interessante, letra C. Ambos se eletrizam, sim. O canudo positivo e o papel toalha negativo. Mas as cargas negativas, mas as cargas geradas no canudo escoam para o corpo do estudante. Ó, gente, a alternativa correta não é a C, não, é a B, né? Como a gente já comentou. Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no papel toalha, por ficar negativo, escoam para o corpo do estudante. Primeira resposta, letra B, não é a C. Vamos ajeitar aí. E a nossa segunda questão, parecidíssima com a primeira, vem lá do Enem. Olha só, o Garfield chegou, atritou aqui com a calça. Eu odeio eletricidade estática. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na figurinha? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Letra B. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. C. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. D. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Ou E. Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. E aí, gente? Vamos lá para a solução? Como mais uma vez trata de uma eletrização por atrito, os corpos vão se eletrizar com sinais contrários. Um positivo e outro negativo. Para saber quem ficaria positivo, precisamos da série triboelétrica. Note que a calça, que eu vou supor ser do algodão, ficará negativa. E o pelo do gato, por estar acima da C do algodão, ficará positivo. Então, o pelo do gato vai ficar positivo. Se a calça eu supor ser do algodão, ficará negativo. Portanto, elétrons vão escoar do gato para a calça, porque o gato fica positivo. Perdeu elétrons para a calça. Então, gente, a alternativa correta, que envolve a eletricidade estática, não é? Precisaria que o ambiente esteja seco. A gente tem como resposta correta movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. Ele não disse de onde para onde, né? Por quê? Porque possivelmente eu poderia ter uma calça de lã. Se a calça fosse de lã, ela é quem ficaria positiva e o gato negativo. Aí eu teria elétrons indo da calça para o gato. Mas aí não mudaria a resposta. Letra D de dado. Gostei, viu, Carlos? Questão do Enem, né? Pois é. Terceira questão vem lá de São Paulo. Mackenzie. O que é que diz a terceira questão? Duas pequenas esferas metálicas idênticas, opa, gostei, mesmo tamanho, E1 e E2 são utilizadas no experimento de eletrostática. A esfera E1 está inicialmente neutra e a esfera 2 é eletrizada positivamente, com uma carga de 4,8 vezes 10 a menos 9 coulombs. As duas esferas são colocadas em contato e em seguida afastadas novamente uma da outra, sendo a carga de um elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a de um próton mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, podemos dizer que ele quer saber quem perdeu
ou recebeu prótons ou elétrons. Vamos discutir na solução e a gente volta. Na situação inicial, a esfera 1 está neutra e a esfera 2 tem uma carga positiva de 4,8 vezes 10 a menos 9 coulomb. Como elas têm o mesmo tamanho, né, gente? No final, elas ficarão com a mesma carga. Então, princípio da conservação da carga elétrica. Soma das cargas finais é igual à soma das cargas iniciais. Final, como a carga é a mesma, Q mais Q. Inicial, uma tem 0, a outra tem 4,8 vezes 10 a menos 9. Q mais Q dá 2Q, igual a 4,8 vezes 10 a menos 9. Dividindo o 2, dividindo 4,8 vezes 10 a menos 9, dá 2,4 vezes 10 a menos 9. Então, gente, no final, tanto a esfera 1 como a esfera 2 ficou com 2,4 vezes 10 a menos 9 coulomb. Tá certo, Carlos. Essa é a situação final. Beleza. Então, vamos calcular quantos elétrons foram recebidos pelo corpo 2 proveniente de 1? Como assim, cara? O corpo 2, inicialmente, gente, tem uma carga positiva de 4,8 vezes 10 a menos 9. E no final, diminuiu a eletricidade positiva dele para 2,4. Qual é a conclusão? O corpo 2 perdeu elétrons. Aliás, ele recebeu elétrons, desculpe. Por quê? Porque ele estava eletrizado com 4,8 e foi para 2,4. Ele ficou menos positivo. Perder essas cargas elétricas quer dizer que ele recebeu elétrons. E como é que eu sei, gente, quantos elétrons ele recebeu? Se ficou menos positivo, do 4,8 para 2,4, ele recebeu elétrons. Como é que faz a conta, gente, para saber quantos elétrons ele recebeu? Qual é a variação da carga dele? 2,4 vezes 10 a menos 9. O número de elétrons que ele recebeu. Módulo da carga elétrica. Então, ficou 2,4 vezes 10 a menos 9, igual a N, que multiplica 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa dividindo. 2,4 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 2,4 por 1,6 é 1,5. 10 a menos 19 passa positivo. Isso me dá 1,5 menos 9 mais 19. Ele recebeu elétrons porque ficou menos positivo. 1,5 vezes 10 elevado a 10 elétrons. Letra C. A esfera 2 recebeu essa quantidade de elétrons. Gostei, viu, Carlos? Quarta questão, PUC São Paulo. Duas esferas A e B, metálicas e idênticas, estão carregadas com cargas, respectivamente, iguais a 16 microcoulomb. Esse micro aí, gente, é 10 a menos 6, tá? E 4 microcoulomb. Uma terceira esfera metálica C, idêntica às outras duas, está inicialmente descarregada. Coloca-se C em contato com A e depois esse contato é desfeito e a mesma esfera C é colocada em contato com B. Supondo-se que não haja troca de cargas elétricas com o meio exterior, qual é a carga final de C? Gente, todos os corpos têm o mesmo tamanho. É só tirar a média aritmética em cada contato dos corpos envolvidos. Então vamos começar? O corpo A tem 16 microcoulomb, o corpo B tem 4 microcoulombs e o corpo C está neutro. Primeiramente, vamos pegar C e A. Atenção, vou pegar A com C. A é 16 e C é 0. Contato entre eles é só tirar a média. 16 mais 0 dividido por 2, cada um deles fica com 8. Posso fazer isso porque tem o mesmo tamanho, tá bom, gente? Então, se A tinha 16 e C tinha 0, ao colocar em contato, A fica com 8 e C fica com 8. Observe que B não mudou. Então, o próximo slide já vai mostrar A com 8, C com 8 e o B continua com 4, viu? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar C em contato com B, que ninguém tinha mexido com ele. Então, B é 4, C é 8. Tira a média. Iguais, tira a média. 8 mais 4, 12. Dividido por 2, 6 para cada. A fica com 6, C fica com 6. Ele quer saber qual a carga de C no final. Letra B de bola. Carlos, show, viu? Eita, que questão linda. PUC Minas Gerais. Em dias secos e com ar com pouca umidade, é comum ocorrer o choque elétrico ao se tocar em um carro ou na maçaneta de uma porta, em locais onde o piso é recoberto com carpete. Pequenas centelhas elétricas saltam entre as mãos das pessoas e esses objetos. As faíscas elétricas ocorrem no ar quando a diferença de potencial elétrico atinge o valor de 10.000 volts.
numa distância de aproximadamente 1 centímetro. Vamos discutir uma aula específica sobre potencial elétrico, tá? A esse respeito, marque a opção correta. A pessoa toma esse choque porque o corpo humano é um bom condutor de eletricidade? B, esse fenômeno é um exemplo de eletricidade estática acumulada nos objetos? C, esse fenômeno só ocorre em ambientes onde existem fiações elétricas, como é o caso dos veículos e de ambientes residenciais e comerciais? D, se a pessoa estiver calçada com sapatos secos de borracha, o fenômeno não acontece, porque a borracha é um excelente isolante elétrico. Galera, solução, estamos falando de eletricidade estática, acúmulo de cargas em um corpo, que se manifesta principalmente quando a umidade relativa do ar é muito baixa. Opção correta, letra B. Esse fenômeno é um exemplo de eletricidade estática acumulada nos objetos. Galera, o fato de ser sapato de borracha e dizer que é isolante perfeito, tem nada a ver não, viu? Não existem isolantes perfeitos. Cuidado, ameniza, mas não é a explicação. Exemplo de eletricidade estática, como já vimos. B de bola, belíssima questão para aparecer. Tá de olho na aprovação, hein? Questão número 6. A mão da garota da figura toca a esfera eletrizada de uma máquina eletrostática, como já vimos, gerador de Van der Graaf. Viu aí os cabelos tudo arrepiados, gente? A respeito do que você está vendo, são feitas as seguintes afirmações. Os fios de cabelo da garota adquirem cargas elétricas de mesmo sinal e por isso se repelem. Verdadeiro ou falso? Segundo, o clima seco facilita a ocorrência do fenômeno observado no cabelo da garota. E terceiro, a garota conseguiria o mesmo efeito em seu cabelo se na figura sua mão apenas se aproximasse, não tocasse, da esfera de metal. Vamos analisar então quais são as que estão corretas, uma por uma. Análise detalhada. Primeira, os fios de cabelo da garota adquirem cargas elétricas de mesmo sinal e por isso se repelem. Por que é verdadeiro? Porque isso, gente, é uma eletrização por contato. E na eletrização por contato, pelo menos um dos corpos estão eletrizados e no final eles ficam eletrizados com o mesmo sinal. As cargas do cabelo das garotas, por terem mesmo sinal, se repelem, dando a impressão do cabelo arrepiado. Primeira, verdadeira. Segunda, o clima seco facilita a ocorrência do fenômeno observado? Sim, porque o ar seco não deixa que a eletricidade estática se dispersa para o meio ambiente. Verdadeiro, eletricidade estática, acúmulo de cargas elétricas quando a umidade relativa do ar é baixa. Corretíssimo a segunda. E a terceira, a garota conseguiria o mesmo efeito em seu cabelo se na figura sua mão apenas se aproximasse da esfera sem tocá-la. Sabe por que é falso, gente? Porque isso aí eu não teria o contato, eu teria só a indução. E na indução não há transferência de cargas para a garota, apenas uma polarização. E como não há transferência de cargas, eu não consigo causar repulsão suficiente em seus cabelos. Que questão bonita, né, gente? Apenas 1 e 2. Questão número 7, FUVEST. Quando se aproxima um bastão B eletrizado positivamente de uma esfera metálica, isolada e inicialmente descarregada, observa-se a distribuição de cargas representadas na figura 1. Mantendo o bastão na mesma posição, a esfera é conectada à Terra por um fio condutor, que pode ser ligado a um dos pontos, P de Paulo, R de rato ou S de sapo, da superfície da esfera, indicando por uma setinha o sentido do fluxo momentâneo de elétrons, se houver, e por mais, menos ou zero, o sinal da carga final da esfera, mais positivo, menos negativo e zero neutro, qual é o esquema que representa o fluxo desse movimento de cargas? Gente, bastão B eletrizado positivamente se aproxima de um corpo neutro. Já sei que tem uma polarização. Do lado mais próximo das cargas positivas ficam cargas negativas. Do outro lado ficam cargas positivas. Ele quer saber o seguinte, se eu colocar um fio terra, o que é que vai acontecer com o corpo neutro que está numa haste isolante? Vamos relembrar o que a gente viu na teoria. Primeira situação, corpo eletrizado positivo se aproxima de um corpo neutro. O que tem na figura é isso aqui, né, gente? Indução. O corpo A positivo induz cargas negativas de sinais contrários mais próximos e positivas mais longe. Coloco o fio terra, elétrons da Terra sobem atraídos pelo corpo A. Depois eu retiro o fio terra e B
fica neutro. Observe que é exatamente isso que está acontecendo na questão. Observe. Perceba que não existe uma alternativa de acordo com os dois passos abaixo, ou seja, uma alternativa igualzinho a essa figura aqui. No entanto, também existe a subida de elétrons se colocarmos o fio terra do lado das cargas negativas de B. Olha a letra E e compare com essa aqui, gente. A letra E está me mostrando que o corpo B vai ficar negativo. A única diferença entre essa figura que possibilitou B ficar negativo e a letra E é que o fio terra não está do lado mais distante de A, está do outro lado. Mas não importa onde o fio terra é colocado. Atenção, gente, isso é importante, viu? Alguns livros cometem alguns probleminhas nessa explicação, tá bom? Então, o corpo A está positivo. Não importa se você coloca o fio terra à direita ou à esquerda de B, porque os elétrons sobem não é devido a B, é devido à presença de A. Por isso que a letra E traduz exatamente essa situação que fez com que B ficasse negativo. Resposta, letra E. Tá aí, Carlos. Gostei. Ceará agora. A figura a seguir mostra as esferas metálicas A e B montadas em suportes isolantes. Elas estão em contato de modo a formarem um único condutor descarregado. Está neutro. Um bastão isolante carregado com carga negativa -Q é trazido para perto da esfera A, porém não toca nela. Em seguida, com o bastão na mesma posição, as duas esferas são separadas. Então está aqui, gente, A e B descarregadas, uma junto da outra, e eu aproximei um bastão negativo pertinho aqui de A. Sobre a carga final em cada uma das esferas, podemos afirmar. O que é que vai acontecer com as cargas de A e de B? Vamos analisar a solução. Corpo eletrizado negativamente, o que é que vai acontecer? Ele vai induzir elétrons para perto dele. Então, elétrons da esfera A são repelidas para a esfera B. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? As cargas negativas do bastão, quando chega perto de A, como aconteceu no eletroscópio de folha, os elétrons de A não gostam dos elétrons do bastão. Eles correm para o lado de B. Quando elétrons saem de A para B, repelidos pela presença... mais uma vez, A está neutro, mas tem elétrons. Quando a carga negativa do bastão chega, os elétrons de A correm para B. B, que estava neutro, fica negativo. E A, que perdeu elétrons, fica positivo. Então, A vai ficar positivo e B negativo. Para que eu possa confirmar isso aqui, eu separo as esferas A e B. Aí eu noto claramente que A vai ficar positivo e B negativo. Então, em outras palavras, o bastão negativo repeliu elétrons de A para B, ficando A positivo. A positivo, B negativo. Aí, quando eu separei, ficou A positivo e B negativo. Mas por que as cargas positivas de A ficaram para cá? Porque elas ficam atraídas pelo bastão negativo. Ok? Então, A positivo, B negativo. No entanto, gente, eu queria retirar o bastão agora. E deixei A e B próximas entre si. Gente, se eu retirar o bastão e deixar A e B próximas sem tocar, as positivas de A e as negativas de B querem namorar, ficam pertinhos aqui uma das outras. No entanto, sem o bastão e separando A de B, aí as cargas positivas de A vão se repelir e as cargas negativas de B vão se repelir também. Então entenda por quê. Quando eu retiro o bastão e deixo A e B próximas, as positivas e as negativas ficam próximas, porque uma está atraindo a outra. Quando eu afasto as esferas, aí não tem mais a atração entre as positivas e negativas. As positivas de A vão se repelir e as negativas de B vão se repelir. Mas independente da situação, com bastão ou sem bastão, você já sabe. A fica positivo e B fica negativo. Letra D. Gostei, viu, Carlos? Minas Gerais. Em uma aula, o professor Antônio apresenta uma montagem com 2 anéis muito leves para facilitar a atração, né? Como representado na figura. Um dos anéis é de plástico, que é isolante, e o outro é de cobre, que é condutor. Tá aí, gente, um anel de plástico e um anel de cobre. Inicialmente, o professor Antônio aproxima um bastão eletricamente carregado. Primeiro do anel de plástico, que é o isolante, e depois do anel de cobre, que é um condutor. Com base nessas informações, é correto afirmar que os 2 anéis serão atraídos, apenas um deles. Vamos analisar a solução, gente? Leia com muita atenção comigo.
Não existem nem condutores perfeitos, nem isolantes perfeitos. Existem bons condutores e maus condutores. Aproximando-se inicialmente o anel de cobre, que é um bom condutor, aproximando-se do anel de cobre, que é um bom condutor, um bastão carregado, eu já sei que o bastão positivo carregado faz com que cargas negativas por polarização fiquem mais perto dele e positivas do outro lado. Vai ocorrer uma atração, porque ele é bem leve, tá? Se eu agora, no entanto, aproximar do anel de plástico, que é um mau condutor, também haverá cargas negativas mais perto do positivo e positivo do outro. Qual a diferença entre os desenhos? É que no anel de cobre ficam mais cargas polarizadas e no anel de plástico menos cargas polarizadas. Como a questão disse que eles são bem leves, pressupõe-se que essa força grande no anel de cobre e pequena no anel de plástico consiga fazer com que eles sejam atraídos. Portanto, independente se é condutor ou isolante, até porque não tem condutor perfeito nem isolante perfeito, haverá atração. Surpreendente. Letra A. Questão número 10. Aproximando-se um pente de um pedacinho de papel, observa-se que não há força entre eles. Porque está tudo neutro, né, gente? No entanto, eu vou eletrizar o pente no cabelo. Ó. No entanto, ao se passar o pente no cabelo e em seguida aproximá-lo do pedacinho de papel, este será atraído pelo pente. Oxe, por que agora o papel é atraído pelo pente? Não entendi. Só porque eu passei o pente no cabelo, sejam F pente e F papel os valores, os módulos das forças eletrostáticas que atuam respectivamente sobre o pente e sobre o papel. Então, uma força que o pente vai fazer no papel e a força que o papel vai fazer no pente. Com base nessas informações, é correto afirmar que. Vamos ver a solução e a gente vê as alternativas. Gente, o pente agora foi eletrizado por atrito com o cabelo. E a gente já sabe que ele vai atrair pedacinhos de papel, que são neutros. A força resultante do pente sobre o papel tem módulo F1 menos F2. Então não há dúvidas. O papel é atraído pelo pente porque a força entre a eletricidade positiva do pente e o lado negativo do papel, por estar mais próxima, é maior do que entre o lado positivo do pente e o lado positivo do papel. O pente atrai o papel, mas cuidado, pela terceira lei de Newton, a força resultante que o pente faz no papel tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido contrário. O pente tem uma força resultante sobre o papel. Pela terceira lei de Newton, o papel também atrai o pente. Só que é o papel que vai porque é mais leve. Cuidado para não se atrapalhar. Terceira lei de Newton. O pente está carregado por atrito, o papel está neutro e a força resultante que o pente faz no papel, que faz o papel subir pela diferença entre os lados da polarização, tem o mesmo módulo da força que o papel faz no pente. Só que o pente não se move porque ele está mais, digamos assim, é mais pesado e está sendo seguro pela mão. Letra C, leis de Newton entrou aí, viu? Pegou muita gente essa questão. Confia, é isso mesmo. Questão número 11. Um aluno montou um eletroscópio para a feira de ciências da sua escola, conforme ilustrado na figura a seguir. Na hora da demonstração, o aluno atritou um pedaço de cano de plástico com uma flanela, deixando-o eletrizado positivamente. E em seguida encostou na tampa metálica e retirou. Você entendeu o que ele fez? Tá aí, ó. Cano de plástico eletrizado, aproximou de um eletroscópio de folha, que foi substituído a esfera de cortiça por uma tampa metálica. Às vezes acontece isso, tá bom? O aluno observou então um ângulo de abertura na folha de alumínio. Letra A, explique o fenômeno físico ocorrido com a fita metálica. Já fizemos isso na teoria, vamos revisar. E letra B, o aluno voltou a atritar o cano com a flanela, deixando mais eletrizado, né, gente? E o reaproximou do eletroscópio sem encostar nele mais uma vez. E observou agora um novo ângulo de abertura α2. Compare α1 na situação inicial com α2, depois que ele voltou a atritar. Vamos discutir essa excelente questão. Explica o fenômeno físico ocorrido. Vamos lá, gente. Ao aproximar o cano eletrizado
positivamente do eletroscópio. Elétrons existentes nas fitas de alumínio. Gente, as cargas positivas do cano de plástico atraem elétrons lá das fitas de alumínio. Elétrons gostam de cargas positivas, viu? Então, os elétrons sobem pela fita de alumínio. Lembre que na teoria que a gente fez, a gente tinha aproximado um negativo, elétrons desceram. E como agora é positivo, elétrons vão subir. Só quem se movimentam são os elétrons. Quando estava negativo, lá na teoria, os elétrons desceram. Como agora está positivo, elétrons vão subir. Então me diga, quando os elétrons sobem, vamos continuar a leitura. Elétrons existentes nas fitas de alumínio são atraídos até a tampa metálica, que agora fica eletrizada negativamente. As fitas, como perderam elétrons, porque eles saíram daqui, ficam eletrizadas positivamente e se repelem com um ângulo de abertura alfa1. Gostei, Carlos. E na B, com um novo atrito, o cano de plástico perde mais elétrons, ou seja, fica mais positivo. E dessa forma atrai mais elétrons que continuam existindo ainda lá nas fitas de alumínio. As fitas, ao perderem mais elétrons, ficam ainda mais positivas. E eu pergunto a você, se tem mais eletricidade positiva, abre ainda mais? Sim. Maiores forças de repulsão entre as fitas, aumentando o ângulo de abertura. Então, letra A, conforme slide, letra B, o ângulo alfa2 é maior que alfa1, porque as fitas de alumínio ficarão mais eletrizadas positivamente ainda. Cansei, Carla. Gente, 1 hora de teoria, praticamente sem cálculo, viu? Se prepara que agora vem matemática pesada. Força elétrica é a nossa próxima aula. Abração.